Fala, meus caros sobreviventes do Wi-Fi instável e guerreiros que ficam pistola quando o Wi-Fi atrasa 5 minutos. Antes da gente começar, já faz aquele ritual sagrado da vida moderna. Clica no curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho porque, convenhamos, você já sobreviveu a coisa muito pior. Então isso aqui é moleza. Agora respira fundo e imagina a seguinte cena. Você está em 1450, no auge do Império Inca. Você pensa, uau, uma civilização organizada, cheia de estradas, um império vasto. Deve ter sido incrível viver ali. Então parabéns pela ingenuidade. Porque viver naquela época era tão maravilhoso quanto dividir o quarto com 3 sogras gripadas. Hoje a gente vai falar dos Incas, os senhores das estradas que não levavam a lugar nenhum. Uma civilização que construiu milhares de quilômetros de vias, mas sem a mínima noção do que era ou para onde levava. Isso mesmo, amigo, eles tinham rodovias sem carros. É como assinar a Netflix e só assistir tela de carregamento. Então bora se jogar nessa viagem sarcástica pelo passado. Mas segura firme, porque viver no mundo Inca era basicamente um teste de sobrevivência. O Império Inca começou lá no século XIII e se estendeu até os espanhóis chegarem com aquele pacotinho básico de doenças, ganância e destruição cultural no século XVI. Os Incas eram organizados, eles tinham cidades planejadas, templos, agricultura em terraços, religião forte, tudo no esquema. Mas calma, não se empolga. Na real, era como viver em um game que o criador esqueceu de colocar a função modo fácil. Você acordava cedo, trabalhava até cair, passava frio, comia mal e, se desse sorte, não morria de diarreia na semana seguinte. Agora pensa comigo, você vive nos Andes, numa altitude onde até o ar parece preguiçoso. Hoje em dia, a gente reclama de subir 3 lances de escada sem elevador. Agora imagina plantar batata em uma montanha inclinada a 40 graus, carregando pedras nas costas, sem academia, sem música motivacional do Spotify e, claro, sem a desculpa de vou pedir um Uber porque estou cansado. A casa? Uma maravilha, um cubículo de pedra, sem aquecimento, sem vidro, sem privacidade. A cama, um amontoado de feno que cheirava a chiqueiro. E a higiene? Bom, a palavra banheiro naquela época era tão ficção quanto o Wi-Fi grátis no ônibus. Você tinha o privilégio de compartilhar o aroma da sua aldeia inteira, já que esgoto era um conceito futurista. E escovar os dentes, que nada. Cáries eram basicamente o mal de família. Você sorria e todo mundo já entendia, esse aí vai morrer cedo. Alimentação, prepare-se para a dieta Inca, milho, batata e quinoa. Carne, só em ocasiões especiais, tipo quando o sacrifício ritual rolava. Então, amigo, esquece o churrasco de domingo. A sua proteína vinha em doses homeopáticas. Trabalho, esse era o resumo da vida Inca. O império tinha o mita, que era basicamente o estágio não remunerado da época. Você era convocado pelo Estado para trabalhar em obras públicas, estradas, templos, agricultura, sem salário, sem benefícios, sem direito a reclamar no RH. Se você faltasse, meu amigo, não era só perder pontos na carteira de trabalho. Era punição pesada, chicote ou coisa pior. As doenças também eram um show à parte. Hoje a gente fica apavorado com uma gripe. Lá, uma simples infecção era passagem garantida para o além. Não tinha antibiótico, não tinha hospital decente. A medicina era feita na base de folhas, rezas e uma boa dose de superstição. Basicamente, você torcia para que a deusa Pachamama estivesse de bom humor. E claro, viver nos Andes significava encarar frio, altitude e um clima que mudava mais rápido do que a timeline do Twitter. Você podia sair de casa de manhã num solzinho maroto e à tarde estar congelando em uma tempestade de neve. Mas relaxa, pelo menos você tinha uma lhama para abraçar, que provavelmente cuspia na sua cara. Agora, a cereja do bolo, a estrutura social. O Inca, o líder supremo, era praticamente um semideus. O cara não só mandava em tudo, como também era considerado descendente direto do sol. Tenta discutir com alguém que se apresenta como "Oi, prazer, eu sou o filho do sol". Não dá, né? E você, camponês mortal, não tinha direito a reclamar de nada. Se a colheita falhasse, problema seu. Se a estrada tivesse que ser construída, era você quem ia carregar pedra. Se a lhama do governante quisesse sombra, era você quem tinha que plantar a árvore. Justiça. Se você roubasse algo, adeus. Cortavam mãos, pés, às vezes até a cabeça. E tudo isso com uma eficiência que faria inveja ao fast food. E aí chegaram os espanhóis. Você imagina o choque cultural. De um lado, guerreiros incas com pedras, lanças e uma fé inabalável.
Do outro, europeus com cavalos, armas de fogo e, claro, o vírus da varíola como arma secreta. O resultado, um massacre digno de spoiler de série ruim. Você já sabe como acaba e não é feliz. Para o cidadão comum, isso significava basicamente trocar de patrão. Antes serviam aos incas, agora servem aos espanhóis. Ou seja, a vida continuava difícil, só que agora eles também aprendiam umas palavras em castelhano entre uma chicotada e outra. E aí, depois desse mergulho no maravilhoso mundo dos incas, fica a reflexão. Se você fosse transportado para aquela época, não duraria nem 3 dias. Sem Uber, sem Netflix, sem banho quente. Você ia implorar para voltar correndo para o século XXI, mesmo com boleto, chefe chato e trânsito. Então, da próxima vez que você reclamar do ar-condicionado quebrado, lembra, poderia ser pior. Você poderia estar carregando pedras para construir uma estrada que, no fim, não levava a lugar nenhum. Agora me diz, você teria sobrevivido na era Inca ou teria desmaiado já no primeiro quilômetro de estrada? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que acha que viver em civilizações antigas era romântico. Valeu por assistir e até a próxima viagem no tempo, onde a única certeza é, o passado sempre foi um lugar horrível para morar.